Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre essa matéria aqui da BBC News Brasil que explica por que o Musk pode ter voltado atrás e decidido cumprir as determinações de Moraes. Vocês que estão assistindo meus vídeos já sabem que eu discordo dessa posição aqui, tá? Que eu acho que não é isso que está acontecendo, não. Eu acho que, ao contrário, é o Alexandre de Moraes que está correndo atrás de achar uma desculpa para o X ser liberado no Brasil, dizendo que o Elon Musk cumpriu alguma coisa aqui, né? Porque a verdade é que quem deu checkmate em quem aqui foi o Elon Musk que deu checkmate no Alexandre de Moraes por conta do uso lá da CDN, né, da Cloudflare, né? Então quem é que está no desespero nessa história não é o Elon Musk, não tem por que o Elon Musk voltar nessa história, né? O Alexandre de Moraes aplicou uma multa de 5 milhões. E daí, né? Já aplicou multa de 18 milhões e não fez diferença. Entenderam qual que é o problema dessa história? Por que eu acho que tem alguma coisa errada, que não faz sentido o Elon Musk correr atrás de resolver o problema e que tudo leva a crer que é o Alexandre de Moraes que está querendo liberar o X, dizer que o Elon Musk atendeu as coisas, e lógico, a imprensa ajudando ele, né? Mas vamos entender aqui quais seriam esses três fatores que, segundo a BBC, lembra, a BBC faz parte deles, né? Está do lado de lá da coisa. Quais seriam esses três fatores que estão por trás da decisão do Musk de cumprir as determinações de Moraes? E eu vou trazer um quarto fator aqui, que foi levantado pelo Mike Benz. Mike Benz é um especialista de guerra cibernética que trabalhou no governo Trump, né? E aí ele traz uma outra visão do que seria esse motivo. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Philip Mountbatten, Templário ANCAP e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre isso em 2 vídeos hoje, né? Aparentemente, a imprensa brasileira está dizendo que o X e o Elon Musk estão querendo obedecer às ordens do Alexandre de Moraes para o X voltar no Brasil e coisa e tal, o que é muito estranho, não mudou nada nesse caso, ou seja, por que o Elon Musk ia querer mudar a posição dele agora, né? Ao contrário, quem levou uma chacoalhada ontem foi justamente o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é que ficou balançado nessa história porque, né, o Elon Musk provou que muito rapidamente, a qualquer momento que ele queira, ele pode voltar com o X no Brasil, né? Mas a BBC está dizendo, e a imprensa brasileira de forma geral está dizendo que não, que foi o Elon Musk que arregou, Elon Musk amarelou e vai cumprir todas as exigências do Alexandre de Moraes e coisa e tal. De novo, eu discordo desta visão, tá? Eu acho que não. Eu acho que o que está correndo por trás é uma tentativa de venderem uma derrota como uma vitória. E por que eles precisam vender essa derrota como uma vitória? Porque precisam manter a coerência do STF, precisam manter o poder do STF aqui no Brasil. Precisam dizer que apesar do STF estar fudido, perdido essa guerra e coisa e tal, ele continua sendo o bambambam do Brasil e que você, otário, tem que continuar obedecendo às ordens do STF, né? Não é à toa que fizeram junto com isso aquela história de que a PF vai prender todo mundo que usar o X e não sei o que lá, né? Enfim, vamos ler, assim, por questão de curiosidade, eu já estou falando para vocês, eu discordo, mas vamos ler quais são os motivos que o pessoal da BBC levantou aqui para a gente ver, de repente tem alguma coisa que muda o nosso ponto de vista, né? Então, eles estão dizendo aqui já de forma afirmativa, a Rede X decidiu cumprir todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, segundo o novo advogado apontado para representar a empresa processualmente. Né? Então estão dizendo que está aqui, ó, o criminalista Sérgio Rosenthal, a empresa decidiu cumprir todas as determinações judiciais e não sei o que lá, isso será esclarecido ainda ao ministro, inicialmente o importante é regularizar a situação da empresa no Brasil e não sei o que lá, né? Pelo discurso que está aqui no site da BBC, tudo voltou atrás, né? De novo, eu discordo, né? Aí, por que teria voltado atrás nessa história, né? E aí eles colocam aqui a seguinte situação, que teriam sido três fatores. Primeiro fator, esgotamento de recursos, né? O advogado constitucionalista, fulano de tal, afirma que do ponto de vista jurídico, todos os recursos disponíveis para a plataforma seguisse a recusar essas ordens judiciais foram esgotados. Que recursos? A coisa no STF, o Alexandre de Moraes já subverteu todo o devido processo legal, a coisa já estava no STF, nunca teve recurso. O Elon Musk não é burro a ponto de achar que haveria recurso na Suprema Corte, né? E também é falso de que todos os recursos foram esgotados, porque ainda tem o recurso do Nunes Marques, né, que ele vai jogar para o plenário do Supremo.
como eu falei para vocês, não vai mudar a decisão, tá? O plenário do Supremo vai continuar mantendo a decisão da primeira turma, mas certamente ia ser uma coisa mais constrangedora para os ministros do STF. Mais um motivo pelo qual eu acho que isso daqui, como eu falei, é o contrário. É o STF que está correndo atrás do Elon Musk. Por quê? Porque recurso nunca foi uma possibilidade. O Elon Musk sempre soube disso, né? Ou seja, e tem recurso ainda, tem o Nunes Marques, é o STF que não quer, os ministros do STF que não querem ter que ir ali no plenário defender essa decisão que todos eles sabem que é absurda, mas que eles precisariam defender justamente para não rifar o Alexandre de Moraes, né? Então, essa primeira coisa aqui de esgotamento de recursos não faz sentido nenhum, né? Já estavam esgotados todos os recursos há muito tempo, né? Pressão de investidores. Essa daqui faz até algum sentido, né? Segundo a especialista digital, fulano de tal, pode ter havido pressão por parte dos investidores do X e de outras empresas ligadas ao Musk por uma resolução do conflito, né? Os investidores do X, de fato, não devem gostar dessa história. O X é uma empresa limitada agora, então não é mais uma empresa aberta, negociada em bolsa, mas existem outros investidores junto com Elon Musk. Eles podem ter reclamado dessa situação para o Elon Musk, né? Além disso, lembra que o CEO do X não é o Elon Musk, é a Linda Yaccarino. Ela pode ter reclamado também que ela, como CEO do X, está tendo uma preocupação, está tendo um problema grande agora, e de certa forma por uma decisão que foi tomada pelo Elon Musk, né? Uma questão política do Elon Musk. Isso daqui pode acontecer? De fato pode. Mas, de novo, o X é, em sua grande maioria, de propriedade do Elon Musk. Então, no final das contas, a maior parte dos acionistas, 74% do X é do Elon Musk. Se for uma votação de acionistas, o Elon Musk ganha, não tem esse negócio, né? Então, aqui, ó, ele diz que o Elon Musk tem 74% da empresa, mas outros acionistas têm também. Pode ser que o pessoal tenha reclamado e coisa e tal. Não faz sentido isso daqui também, né? O pessoal da Starlink que pode ter reclamado com o Elon Musk. Concordo, o pessoal da Starlink pode ter reclamado com o Elon Musk, porque a Starlink foi prejudicada no Brasil por conta de uma decisão tomada pelo X. Então, o pessoal da Starlink, eu concordo que pode ter pressionado o Elon Musk a mudar de ideia, né? Muito embora lá também você tenha a mesma situação. O Elon Musk é o acionista majoritário, ele tem a maior parte das ações, ele tem 41% das ações monetárias da Starlink, mas tem um direito a voto muito maior no final das contas. Então, embora possa ter havido essa pressão de investidores aqui, eu não vejo isso como uma coisa muito factível, não. Ou seja, por que o Elon Musk iria voltar atrás por conta de investidores? Não faz muito sentido isso, né? Mas enfim, de todos os três motivos que eles falaram aqui, esse daqui é o único que tem alguma coisa que pode ser que tenha alguma indicação de mudança, né? Mas mesmo assim me parece pouco provável. Como eu disse, não mudou nada de ontem para hoje. O que mudou de ontem para hoje? Ao contrário, né? O Elon Musk conseguiu mostrar que conseguia voltar a hora que ele quisesse, conseguiu mostrar que o pessoal continua gostando do X. No momento que abriu o X, meu amigo, voltou todo mundo pro X, não teve essa não, voltou todo mundo para lá em pencas, né? Tanto que o Alexandre de Moraes teve que falar aquele negócio, não, porque eu vou prender quem usar o X e não sei o que lá, e vou multar. Enfim. E essa aqui eu achei muito engraçada, essa daqui, putz grila, críticas internacionais, porque o Musk talvez estivesse apostando em um apoio internacional à sua campanha que nunca aconteceu, ao contrário, que teve aquela carta de 50 manés, aqui, ó, carta de 50 manés comunistas de diversos países e não sei o que lá. Cara, fala sério, pô, tu acha que uma carta com só 50 manés que assinaram a carta, 50 comunistas conhecidos aí de extrema esquerda, Piketty no meio, só ter o nome do Piketty já anula outros 100 nomes, então ficou menos 50 no final das contas, né? Ou seja, você acha que o Elon Musk ia dar bola para esse tipo de coisa? É lógico que não. O Elon Musk continua tendo o apoio da direita americana e da direita em vários países. Por quê? Porque o pessoal quer liberdade de expressão, e quer liberdade de expressão, e entendeu o que o Elon Musk estava fazendo, justamente usando o Brasil como um exemplo. Então, no final das contas, isso daqui não faz nenhum sentido. Pressão, críticas internacionais, não, porque o Piketty assinou uma carta. Ai meu Deus, que crítica, vou mudar de ideia, coisa e tal. Pô, que coisa ridícula isso. Só sossa para achar que carta internacional de amigos e coisa e tal, de socialistas, ia fazer alguma diferença nisso, né?
Então, das três coisas aqui, a única coisa que eu vejo que pode ter algum sentido é essa do meio aqui. As outras duas são claramente ao contrário, dariam mais motivo para o STF voltar atrás do que para o Elon Musk voltar atrás, e o que aconteceu ontem muito mais, né? Deve ter deixado, na verdade, o STF muito com o pé atrás. Agora, teve essa coisa aqui. Esse rapaz aqui, o Esther Lismans, ele publicou aqui um corte desse cara, que é o Mike Pence, que foi o chefe de cibersegurança do governo Trump, no último governo Trump, e ele falou aqui, olha só o que ele falou, olha o argumento que ele colocou aqui, eu vou tentar ligar isso com a situação do X, né? Olha só, o trabalho do Departamento de Estado americano é proteger o interesse do cidadão americano, das empresas americanas e o interesse nacional americano em toda a região. Ao invés disso, eles simplesmente deixaram o Brasil tomar os ativos da Starlink. O X foi pego numa guerra proxy entre o Departamento de Estado americano e Bolsonaro. Você pode apostar que se Bolsonaro tivesse banido o Twitter 1.0, o Departamento de Estado americano teria atacado ele, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Usariam tudo contra o Bolsonaro, iam fazer o Bolsonaro recuar extremamente rápido, né? Ou seja, se o Bolsonaro usasse um truque desse de tentar censurar o X, porque o pessoal do Lula estava forçando a barra, o Departamento de Estado americano usaria isso, chamaria o Bolsonaro de ditador, botaria sanções, aquela coisa toda, né? Aqui, ó, os Estados Unidos queriam que o Lula ganhasse. É simples assim. O que está acontecendo agora no Brasil tem muito pouco a ver com liberdade de expressão e tem tudo a ver com o Departamento de Estado americano, o Deep State americano que queria o Lula e não o Bolsonaro, né? Depois que o Departamento de Estado faz um golpe no país, ou então envia dezenas de milhões de dólares para a oposição política e eles mal conseguem ganhar uma eleição, o caso da eleição do Lula, eles têm essa grande política de justiça transacional, onde eles prendem todos os líderes da oposição, né? Bolsonaro, nesse momento, está sob diversos indiciamentos, tal como Trump está lá nos Estados Unidos, né? Eles evitavam mobilização e coordenação do partido derrotado para evitar a ressurgência, de forma que o Bolsonaro não possa expressar sua mensagem. Então, isso é um jogo muito sujo, né? Os Estados Unidos está fazendo a política estrangeira com esse país para tentar forçar o X a adotar a sua plataforma de censura pré-2022, ou seja, os mecanismos de censura que a esquerda adorava no Twitter, né? Toda aquela coisa de censura de acordo com o pedido do Departamento de Estado, né? Então, isso aqui é basicamente o resumo desse trechozinho aqui. Eu vou tocar só um pedacinho do que ele está falando aqui, né? They had just took out a U.S. national champion, X. The State Department's job is to protect the welfare of U.S. citizen interests. Enfim, não vou tocar tudo aqui porque eu teria que traduzir o que ele fala, e o que ele fala é basicamente o que está aqui, então eu já falei para vocês, não preciso explicar, né? Você pode falar assim, mas o que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Pois bem, olha aqui quem respondeu a esse post aqui, ó. Exatamente o Elon Musk há pouco tempo atrás, ó. Se o Ben está certo sobre isso, é extremamente perturbador o que está escrito, né? Esse trecho aqui do que ele falou foi uma entrevista maior, o cara cortou um trechozinho aqui, então essa é a história, né? E isso daqui faz um pouco mais de sentido para mim, tá? Porque, como eu falei para vocês, o interesse do Elon Musk no X aqui no Brasil sempre foi ganhar da Europa e dos Estados Unidos. Ele não está particularmente preocupado com o Brasil, né? E você sabe, a Europa chutou o Thierry Breton há pouco tempo, né? Justamente o censor mor deles lá foi chutado, o cara que odiava o Elon Musk, que fazia tudo para proibir o X lá na Europa, foi chutado recentemente. E talvez o que pode ter acontecido nesse caso é justamente que os Estados Unidos também foram numa direção que resolveu o problema do Elon Musk. Ou seja, uma vez que o Elon Musk ganhou essa parada, que ele sentiu que ele ganhou o que ele queria de novo é usar o Brasil como um exemplo negativo de como é patético esse negócio de censura de plataforma, né? Uma vez que ele conseguiu isso, ele falou, bom, agora eu não preciso de mais nada, eu posso voltar com X para o Brasil. Isso me parece uma coisa muito mais razoável do que as sugestões que o pessoal colocou aqui, né? Ou seja, não se tratou em momento algum de alguma pressão do governo brasileiro, nem teriam como fazer isso, mas talvez alguma negociação lá nos Estados Unidos mesmo,
e na Europa em termos de liberdade. Aí faria mais sentido essa história toda do X querer voltar atrás. De novo, não sei, acho que não é isso que está acontecendo, acho que o que está acontecendo é o contrário, é o STF implorando para o X voltar e negociando por baixo dos panos o que vai acontecer. Mas vamos ver, né? A imprensa brasileira vai continuar falando que não, que Alexandre de Moraes fez tudo o que ele queria, o Elon Musk botou o rabinho entre as pernas e voltou no Brasil e coisa e tal. Mas a gente sabe que a história não é essa, porque não faz sentido isso, né? Enfim, curiosamente tem uma outra história que o STF está analisando os limites da liberdade de expressão em comparação com outros direitos, cara. Isso que eu falo, é isso que o juspositivismo é uma falha completa, né? Como que você vai fazer isso? Como que você mede direitos, que você pesa direitos, né? Mas se você parar para pensar, do jeito que é feito os, entre aspas, direitos de papel, né, aqueles direitos escritos na Constituição, acaba tendo isso mesmo, você acaba tendo conflito de direitos, né? E aí fica com essas coisas horríveis de qual que é o limite do direito e não sei o que lá. Porra, direito não tem limite, direito é direito. Se tem limite não é direito, porra, é lei, né? Por isso que a ética libertária é tão perfeita, que você não tem nenhum conflito de direitos na ética libertária, porque todos os direitos são negativos e erga omnes, então não tem conflito nenhum, né? Curioso isso daqui. Vamos ver o que vai acontecer, vamos aguardar os próximos passos dessa história do X. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.